não concordava com as roupas tão curtas como costumava vestir, que em uma das oportunidades em que questionou a genitora acerca das roupas, enviou mensagem interrogando dizendo que a vítima, no caso aqui, é criada para ser feminista. Logo, enfia teu machismo bem no meio do olho do seu quê. Qual é o preço que um pai pode pagar por tentar proteger a filha da decadência moderna, proteger a sua integridade e proteger a sua inocência? Hoje o vídeo é bastante indigesto, eu trago a vocês uma análise, como de praxe excelente, do Dr. Eduardo Camargo, na qual ele lê os autos do processo e a gente percebe que estamos vivendo tempos tenebrosos. Quando o doutor Eduardo Camargo fala que estamos vivendo uma tragédia humanitária, ele não está de maneira nenhuma cometendo um exagero, tá? Pelo contrário, é um problema crescente que destrói vidas, que não recebe a atenção da mídia e não recebe a atenção de políticos, nem da direita e nem da esquerda, via de regra, tá? E antes da gente assistir essa análise, a qual vai ser comentada no final desse vídeo, eu queria chamar a atenção para um ponto importante, tá? Vocês devem ter notado um acontecimento relevante no cenário legislativo, que aconteceu lá por volta do dia 12, tá? Olha só, Câmara aprova projeto que cria cadastro de IP e permite castração química de condenados. Nós notamos aqui que a delegada Catarina disse que a medida é eficaz e salutar e já é adotada em outros países, como os Estados Unidos, a Austrália e a Inglaterra. E diga-se de passagem, quem não está integrado no cenário masculino e sobre os efeitos do feminismo em outras sociedades, tanto os Estados Unidos quanto a Austrália e a Inglaterra já estão contaminados em maior ou menor grau. Eu até diria que nos Estados Unidos o feminismo está bem mais avançado, tá, do que o Brasil, e são países que, de acordo com a matéria, já adotam a castração química. E a gente nota que esse debate ele sempre fica preso na dicotomia esquerda e direita, tá? A esquerda tem a seguinte visão, como eu vou ler para vocês, ó, a deputada Thalíria Petroni, do PSOL, contrária à castração química, diz que a ideia é uma farsa. Aquele que for castrado vai arrumar uma forma de violentar a criança com um pedaço de madeira, com outras formas, porque tem a relação com o poder. O chuchupro e a violência sex têm relação com o poder. Antes de tudo, é preciso haver educação nas escolas, prevenção e campanhas. E a gente anota então um problema, né? Embora a direita esteja correta quando a gente fala que o banditismo deve ser combatido e o bandido não pode ser visto como vítima da sociedade, em linhas gerais, esse discurso está correto, né? Eu creio que qualquer indivíduo que tenha moral e decência, ele vai concordar com isso. Mas uma coisa que eu já chamei a atenção aqui para o canal anteriormente, quando as pessoas repetem aquele bordão que bandido bom é bandido embaixo de 7 palmos, essa frase nunca se estende a bandidos que cometem, por exemplo, falsas denúncias, né? Cometem alienação parental, às vezes crimes de impacto social mais profundo e duradouro, afinal de contas mexe, né, no seio familiar, desestrutura o seio familiar e aquilo ali vai, né, causando um efeito cascata. É às vezes até bem pior do que um furto, né? Não passo pano para nenhum tipo de crime, deixo isso aqui bem claro, mas a gente não nota que parte dessa direita brasileira, eles não cobram das autoridades que haja punição severa, enérgica, contra denúncias falsas, por exemplo, né? É ao contrário, a gente tem visto deputados que se dizem de direita, né? Eu acho que existe uma diferença entre, no Brasil especialmente, você se dizer de direita e você ser conservador de verdade, né? Porque conservadorismo é uma coisa que vem muito antes desse cenário político moderno que a gente vê aqui no Brasil. Então, a gente já nota que a direita não cobra penalização da mulher que comete crimes e ela não leva em consideração, como vai ser provado aqui, tá? Através do vídeo do Dr. Eduardo Camargo, ela não leva em consideração que pessoas estão sendo condenadas com base na palavra da vítima, em às vezes uma consulta com psicólogo, né? Sem seguir as recomendações, as diretrizes, sem coleta contundente de evidências, né? Então você está condenando pessoas por um crime bárbaro em que a pessoa vai sofrer na cadeia sem evidência alguma. E essas denúncias estão sendo usadas para quê? Para tirar o poder paterno da estrutura familiar, tá? E entregá-lo unicamente à mãe, porque é uma pauta feminista, né? E lamentavelmente a direita comprou essa pauta feminista. Então 2 problemas, tá? Não pune a mulher e pede a cabeça do bandido, do criminoso,
sem que de fato seja provado que ele tenha cometido um crime. Esse é o problema que a gente vê na direita. Por outro lado, na esquerda, a gente vê aqui, como foi bem abordado, né, que eles tentam transferir esse tipo de crime para um supermachismo estrutural, como se esse crime fosse uma coisa do patriarcado, como se fosse uma tentativa do homem dominar a mulher e os filhos, né, quando na verdade crimes como esse que a gente está lendo aqui, né, contra crianças especialmente, são cometidos tanto por mulheres quanto por homens. A esquerda não aceita que se fale disso, né? Como a gente pode ver nesse trecho que eu vou colocar aqui rapidamente da Michelle Elliott, as feministas não querem aceitar que esse tipo de crime não tem gênero e querem transferir isso para esse suposto machismo estrutural que sabemos que é inexistente, né? E a direita também não está muito diferente não, porque todos os projetos do âmbito familiar, da questão da violência doméstica, todos esses projetos que a direita apoia visam unicamente a ajudar a mulher e colocar a mulher como vítima e o homem como perpetrador. Quando você percebe, os conceitos estão tão miscigenados que a gente não entende mais o que é direita e o que é esquerda, né? Especialmente no Brasil. O partido Vox, na Espanha, que é um partido considerado conservador, eu até diria nacional conservador, devido a algumas mudanças econômicas que eles buscam, né? Diferentemente do liberal conservadorismo, e lá eles estão tentando abolir a delegacia da mulher e criar uma delegacia da família, que vai proteger a família como instituição basilar da sociedade e vai tirar o foco do homem como vilão e da mulher como a vítima, do homem como o perpetrador e da mulher como a agredida, como a ofendida, e analisar as coisas como realmente são. No Brasil a gente já tem o contrário, né? Ministério da Mulher, uma ministra, né, que está alinhadíssima com pautas antigas, feministas, como por exemplo a derrubada da lei da alienação parental, que é uma lei que nem tem eficiência de fato, porque ela não protege a criança e muito menos o pai, né? Então é uma lei que, embora seja boa em tese, na prática ela deixa muito a desejar, mas o que eles querem é derrubar a lei para colocar os homens de joelho, né? Os homens vão ficar 100% reféns na teoria e na prática, porque é a única lei, de fato, que em tese defenderia o homem e precisa de melhoras. Qual tipo de melhoria? Punir mais severamente mães que alienam os filhos dos pais, né? E quando a gente fala mãe, a gente sabe que a alienação parental é um crime majoritariamente cometido por mulheres. So is there such a thing as a female pedophile? Oh yes. Now, female pedophiles, there's a great deal of controversy about this. In fact, when I brought up the issue that women could sexually abuse children, I was vilified. I was cast out of the sisterhood. I was no longer a good feminist because sexual abuse had to be under the guise of male power. And if I had a significant number of women who were sexually abusing children and I knew about these women, then that messed up the male power thing. And surely if women were going to abuse children, then they had to be doing it under the thumb of a man. A man had to be telling them to do it. Do women tend to only commit child abuse if there's a man involved as well? No, no. In over 75% of the cases, the women acted completely alone. Most times there wasn't even a man in the premises. So, you know, the excuse, and it's interesting about us as women because we're quite willing to accept that we are a superior breed and that we do everything right, but quite unwilling to accept that we could do anything quite as horrible as this. So it's, you know, it's really not us. We had a conference about this eventually in, I think, 94, maybe earlier. 400 people applied to come to this conference. It was a huge conference. But 30 people, between 20 and 30 people came, dotted themselves in the audience, and tried to disrupt it. They were yelling that, you know, this, why was I paying attention to women? It wasn't women. I was taking the attention away from men. One of the women who was going to talk about her own abuse, who was now helping others, then couldn't face the audience. So you had this uproar. You had people in the audience turning on these women who were standing up saying, sit down, we want to hear about this. And you had them shouting, and it was absolutely strange. And very sad, because it was like, don't tell me this information, even if it's true, because I don't want to hear it. And if those women who came along to our conference had had anything to do about it, nobody else would have ever talked about it. It would have just gone away. Bom,
devemos ficar muito preocupados, tá, com essa medida aqui. E quem não está preocupado, quem está batendo palma, certamente não conhece o cenário do judiciário brasileiro. Agora eu vou provar para vocês aqui que o homem é condenado sem provas, que o sistema está todo aparelhado e que você, que valoriza a figura paterna como figura protetora, como figura provedora, acredita que o pai tem que exercer esse efeito disciplinar com relação aos filhos, proteger os filhos da decadência do mundo moderno, até mesmo a inocência da criança, né, propriamente dita, como a gente vai ver aqui. E também, eu acho que se a gente fala que a gente quer combater esse tipo de crime contra menores, não é de maneira alguma culpar a vítima você querer colocar uma roupa mais curta. Pelo menos esse é o meu entender. Gostaria de saber de vocês aqui nos comentários. Eu acho que a partir do momento que a gente sabe que existem predadores, sim, isso nunca foi negado, e você coloca uma roupa que estimula o desejo daquele predador, você está expondo uma criança, né, de 10, 11, 12 anos a um risco desnecessário, né? Ficar chamando a atenção negativamente, colocando roupas curtas, né? Mas como a gente vai ver bem aqui, é uma criação, né? Essa criança se comportando dessa maneira precoce e degenerada é porque ela foi criada para ser feminista. Vamos dar uma olhada? Pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Camargo. Eu sou advogado, eu venho há algum tempo tentando alertar, principalmente os homens, sobre uma tragédia humanitária que vem acontecendo no judiciário. Homens estão sendo condenados a 10, 15, 20 anos por abuso, principalmente de menor, sem nenhuma prova, simplesmente com a palavra da vítima, onde um simples relato acaba com a vida de um homem. Eu vou tentar ilustrar, demonstrando numa sentença, onde eu não vou demonstrar nomes, número de documento, de processo, todos serão alterados, mas para que vocês percebam o que vem acontecendo nas várias criminais, onde tudo é protegido pelo segredo de justiça. Vamos dar uma olhada aqui nessa sentença. Vocês podem notar que é uma sentença judicial de primeiro grau. Eu não participei da instrução do primeiro grau. Eu entrei na fase de segundo grau. Eu tomei todo cuidado para botar todas as informações referentes às partes, quanto à comarca, números de processo, números de documentos, por se tratar de um documento que corre em segredo de justiça. Ou seja, ele fica apócrifo, ele não se remete a ninguém. O crime foi o 217A, que se trata de ocorrida em datas imprecisas, porém entre o ano de 2016 e 2017. Hoje, a vítima tem 18 anos. Porém, na época dos fatos, ela tinha entre 10 e 12 anos. Foram 2 anos que, supostamente, ela sofreu abuso. O que acontece? A genitora e o pai, que é réu nesse caso, eles foram casados por 6 anos. Quando a menor tinha 4 anos, houve a separação do casal. Dos 4 aos 10 e aos 12 anos, o pai exerceu a visitação através de finais de semana alternados, às vezes muito mais tempo. Nunca precisou fazer um acordo para que o pai pagasse pensão, ou seja, ele sabia das suas responsabilidades. Nunca houve qualquer eventual suspeita do pai anteriormente à acusação, e a mãe disse que jamais notou nada de errado com o pai, ou nas suas condutas. Quando a menor tinha entre 10 e 12 anos, o que acontece? O pai começou... Só um adendo aqui, pessoal. Eu acho que vale a pena a gente comentar até aqui o que foi dito pelo doutor Eduardo Camargo, porque a gente tem uma visão muito catastrófica das varas de família, né? Quando, na verdade, como é uma coisa que envolve relações humanas, né, e vara de família, frequentemente vai descambar ali na vara criminal, tornando o que já é difícil ainda mais difícil e doloroso, especialmente para a figura paterna, a gente tende a pensar que a situação é preto no branco. Então você vê, o cara que ele já teve uma sorte tremenda, né, ele já tinha acesso aos filhos, a pensão alimentícia era paga ali no boca a boca, né, o que já é raro, que a primeira coisa que a mulher faz quando se separa do cara é meter o cara na justiça e tentar tirar a maior pensão alimentícia possível. E você pode ter certeza, né, que esse cara, estando em vantagem em relação aos relacionamentos padrões, ele jamais imaginaria que poderia acontecer algo assim com ele. Então, você tendo filho hoje em dia, você tá com uma bomba relógio nas mãos. É uma granada sem pino que você não sabe se vai ou quando vai estourar. Você pode ter uma vida familiar saudável com seu filho, sem envolvimento de justiça, por 10 anos, e de repente você vê a sua vida acabada, né? Então é bom deixar isso claro, porque mesmo você, pai, que está com uma situação estável, em vantagem, né, em relação a tantos outros homens que têm dificuldade para ver o filho, que estão pagando pensão exorbitante, que já têm estado interferindo no seio da família, né? Mesmo você que está com uma situação favorável, a gente nunca sabe o futuro, tá? Então a gente tem que ser muito precavido, porque é uma tragédia humanitária. A gente tem que frisar isso, porque realmente está acontecendo, né, coisas terríveis com os homens, em níveis epidêmicos, e o Congresso olha para o outro lado. Ele ignora a realidade e olha para uma ilusão, para uma ficção, ignorando aquilo que deve ser combatido para promover mais leis pró-mulheres. Continuar assistindo. O pai começou a ser um pouco mais rígido, principalmente com as vestimentas, e isso levou a uma revolta
da menor. E como nos 12 anos, no aniversário de 12 anos dela, a genitora organizou uma festa no seu prédio, porém ela ia trabalhar e pediu para o genitor, o pai, para que cuidasse da menor e dos seus colegas. E disse que à meia-noite essa festa teria que acabar. Seguindo a orientação da genitora, o pai foi lá e acabou com a festa, só que gerou uma eventual revolta da menor. Onde uma semana depois ela acabou realizando a denúncia contra o pai. Disse que dos 10 aos 12 anos, entre 2016 e 2017, o pai praticava atos libidinosos com ela quando a namorada do pai estava dormindo. Ele introduzia o dedo, ou seja, uma criança com voz ativa, já expressando toda a sua revolta anteriormente, né, sua capacidade de dialogar, nunca tinha feito denúncia. Porém, após o aniversário, ela resolveu denunciar. Assim, ela foi feita para a avó, né, a avó levou até a mãe, onde foi encaminhada para a delegacia. Foi feita a denúncia, a mãe recebeu a guia para que fosse feita a perícia no IML, onde ia constatar se já existia o rompimento do ímã e tudo mais. Pasme, a mãe não fez esse exame, ou seja, não se tem prova nos autos de que houve, de fato, o abuso ou a introdução dos dedos, porque nunca houve introdução nos autos. Então, ou seja, não se... Dois comentários muito relevantes aqui, pessoal. Por analogia, né, eu até me lembro daquele caso, daquele cantor que foi preso, pagou mais de 1 milhão de pensão alimentícia, e um amigo dele chegou e falou, mandou o papo, cara, né, ó, já pensou se esse filho não fosse seu? Aí o cara pediu o exame de DNA, a mulher não foi na primeira vez, não foi na segunda vez, não foi na terceira vez, né, aí acabou se concretizando a suspeita de que o cara realmente não era pai da criança. E a gente vê isso não só na questão da fraude de paternidade, muitas vezes envolvendo violência doméstica entre o marido e a mulher, ou atos libidinosos envolvendo, né, pessoas menores de idade, como a gente está vendo aqui. Quando você tem a opção, a possibilidade de fazer um exame contundente que vai gerar uma prova cabal, real, sólida, e você não faz, a justiça deveria entender, né, porque afinal de contas, se você denuncia alguém e quer que a pessoa seja punida, a primeira coisa que um indivíduo honesto e que não está mentindo vai fazer é fazer o exame para poder provar, né? Para ele poder provar para a justiça, para a sociedade, né, que ele está agindo de acordo com a verdade. E eles simplesmente não vão fazer exame de fraude de paternidade, ou como em casos mais graves como esse, né? Aí você deve estar pensando assim, bom, a pessoa não foi fazer o exame, logo, né, o pai vai ser inocentado. Mas na verdade a mulher pode fazer o que ela quiser e não acontece nada, né? Afinal de contas ela pode alegar que não foi fazer o exame, que isso seria uma segunda vitimização, né? Esse é o argumento deles. Então a pessoa não colabora com a coleta de provas e ainda é vista como certa, né? E o homem como eterno vilão. E a gente já vê aqui a revolta, né, da menor de idade. Creio que, claro, não estou excluindo, né? Tudo que está sendo dito aqui, cavalheiros, vamos frisar, é baseado em conjecturas, em suposições. Tanto a análise do doutor Eduardo, né, algumas partes, embora ele esteja aqui lendo os autos, quanto a minha análise e a análise da justiça. Porque, como vocês vão notar, não se tem provas sólidas. Tudo que foi feito na base da conjectura. Aí você para pensar, condenar um homem por um crime desses, com base em suposições, né, é para acabar a sociedade mesmo. Eu acho que a gente chegou num ponto de corrupção sem retorno. E a menina aqui já revoltada, né, vítima talvez, né, vamos colocar assim, do mundo moderno, onde os pais não podem mais impor limites aos seus filhos, e os filhos, fomentados às vezes por ideologias feministas provenientes da mãe, da escola, por filmes que pretendem realmente bagunçar a estrutura familiar, acaba se revoltando, né? A gente tem todo um aparato que estimula o filho a ser rebelde e que mina a autoridade dos pais. Vamos continuar aqui assistindo. Ou seja, não se tem essa prova. Na denúncia, pode-se notar o quê? Na fase policial, declarou, aqui foi para delegada. Foi feito aquele relato em cima. Posteriormente, a delegada encaminhou para psicóloga, onde foi feito o mesmo relato. Só que houve uma sessão apenas com a psicóloga. Ou seja, se tem um relato feito pela delegada que não tem capacidade técnica para ouvir uma criança de 10, 12 anos, daí foi feita uma consulta com a psicóloga, apenas uma, que não dá para constatar se de fato existe alienação parental, se houve uma imputação de falsas memórias, ou se de fato houve abuso. Foi feita uma sessão, tudo bem. Pasmem, essas são as únicas provas que existem no processo. Aqui tem o relato da mãe, aqui tem o relato do acusado, onde ele fala que não concordava com as roupas tão curtas como costumava vestir, que em uma das oportunidades em que questionou a genitora acerca das roupas, enviou mensagem interrogando dizendo que a vítima, no caso aqui, é criada para ser feminista. Logo, enfia teu machismo bem no meio do olho do seu quê. O interrogado não concorda que tivesse namoradinhos com 12 anos. Bom, uma sessão, cavalheiros. Uma sessão com psicólogo, uma sessão com psicólogo. Não serve para você tratar a sua ansiedade média, né? O Brasil é um país de pessoas muito ansiosas, falando de problemas gerais que afetam grande parte da população. Você não consegue nem ter uma luz
sobre uma ansiedade leve, uma depressão, com uma sessão, tá? Imagina a gente falar de um caso tão grave, tão sério como esse, que tem implicações gravíssimas, que vão cercear a liberdade do indivíduo, ele pode vivenciar coisas na prisão, que eu não vou nem citar, deixo a imaginação dos cavalheiros agir por conta própria, e pasmem, né? Realmente, o doutor está certo. Uma sessão e o relato da suposta vítima. Isso é prova para condenar alguém? Ou seja, eles estão condenando os homens ao bel prazer, tá? É isso que eles estão fazendo. E quem vai falar, né, que isso é caso isolado, sempre que você apresenta argumentações, vão dizer que é caso isolado. Quando você pega estatísticas que nós já trouxemos aqui no canal, indicando que em determinadas regiões até 80% das denúncias são falsas, o que as pessoas vão dizer? Não, mas essa estatística não é representativa no âmbito nacional. Tudo bem, eu concordo. Mas a partir do momento que nós temos indícios isolados em várias regiões do Brasil de que 80% das denúncias são falsas, mas nós não temos um número representativo nacional, um apanhado aí para fazer um dado sobre denúncias falsas, como que você vai condenar alguém assim sem saber se você está sendo injusto? Na ausência de evidências, não se condena. Por quê? Presunção de inocência, amplo direito ao contraditório. Você tem que provar que o indivíduo cometeu um crime para condená-lo. É assim em todas as outras esferas da sociedade, envolvendo aí todas as tipificações penais que você puder imaginar. Mas quando se trata do homem como vilão dentro de uma narrativa feminista, basta condenar com base em nada, né? Por quê? Porque ela quis condenar, porque ela quis denunciar, e a delegada, muito provavelmente simpática à causa, e a psicóloga também. Afinal de contas, as universidades viraram máquinas de produzir feministas misândricas. Você condena o cara, né? Sem saber se o cara vai sair vivo da prisão. Porque nós já temos relatos também trazidos por advogados que homens são condenados por este crime aqui e não duram um mês lá dentro, né? Aí depois descobre-se que mentiu, como esse caso que a gente já trouxe aqui nas nossas redes sociais. O cara foi torturado, perdeu a vida, depois a mulher, né, vai lá e fala, não, menti, estava triste, estava com raiva, queria me vingar, estava decepcionada, me arrependo. E fica por isso mesmo, né? E fica por isso mesmo. A relativização da vida masculina está no ápice já, tá? A gente tem que lutar porque pode ser você, né? Você pode pular fora de relacionamento, vem uma maluca qualquer aí, aponta o dedo, esse cara aqui fez isso, isso e aquilo. Ah, por que ela faria isso? Para ganhar seguidores nas redes sociais, por exemplo? Outro caso famoso, né? Que saiu até na Record, se não me engano. Então as motivações por trás das denúncias falsas são inúmeras, né? E outra, o pai querendo impedir que a criança tenha... de criança, sinceramente, 12 anos, é pré-adolescente. Está no limiar entre adolescência e ser criança, né? Está longe ainda da fase adulta. O pai querendo proteger a integridade da filha, afinal de contas, 12 anos, né? Não é idade para se namorar. Aí o protetor vira o algoz. Vamos continuar assistindo. Haja como uma mulher, vez que classifica a filha como uma criança. Que ela tem certeza que inventou os fatos. Ou seja, a mãe falou que ele que enfiasse o seu machismo, visto que ele queria que a filha de 10, 11, 12 anos não usasse roupas tão curtas e não tivesse namoradinhos. Ele era machista por isso. Veja que absurdo. Bom, com base apenas naquelas provas, visto que na instrução processual não houve oitiva da menor, em juízo, a acusação classificou como um absurdo os relatos de abusos sexuais praticados contra sua filha. Nesse particular, embora a ofendida não tenha sido submetida a recomendável depoimento especial, apresentou relato uníssono e coerente nas duas oportunidades que falou sobre os fatos, seja a delegacia de polícia ou na entrevista com a psicóloga. Só em duas situações não teve avaliação psicológica de uma forma mais contundente, não teve a oitiva especial. Importante destacar que o laudo psicológico consta que não foram apontados indícios de supostas inverdades, mas assim, em duas situações só ela foi ouvida. Como que se pode condenar alguém só com 2 relatos na delegacia? Foi solicitado. Durante a instrução, o juiz negou. Aqui é admitido, apesar do contexto familiar tumultuado, com histórico de brigas e muito desentendimento entre os pais, não foram identificados motivos para a realização de uma falsa denúncia. É isso, cavalheiros. A situação tá preta, né? A cobra já tá fumando faz tempo. E eu acho que esse final aqui, na minha opinião pessoal, mostra um aspecto muito interessante da sociedade, tá? A partir do momento que você assumiu que existe um conflito familiar tumultuado, tá? E a gente sabe que em relações amorosas, os ânimos ficam muito à flor da pele, as emoções ficam muito exaltadas. Afinal de contas, a maior intimidade que se pode ter com alguém é entre homem e mulher, né? E família mesmo ali. Família, eu falo, não é parente distante, pai, mãe e filho. E muitas das vezes, esses ânimos exaltados geram desejos de vingança, geram inveja, sentimentos tão naturais aos seres humanos, né,
que por sua vez o sentimento gera pensamento, que gera comportamento, e o comportamento vai virar uma ação, né? Inclusive uma possível falsa denúncia. Mas sempre que se está abordando algo nesse âmbito, a gente parte do pressuposto de que a mulher não se vinga, de que a mulher não mente e de que ela não faz coisas terríveis por motivos banais. E quando faz coisas terríveis por motivos, entre aspas, mais relevantes, sempre a mulher fez para se defender, né? Então a gente fica partindo desse pressuposto absurdo de que a mulher não vai agir de má fé, né? Ou de que a filha não vai agir de má fé, ou de que crianças de 12 anos não mentem, mas do lado masculino, né, a gente nunca parte desse pressuposto. Pelo contrário, a gente sempre acredita que a gente deve ver o homem com desconfiança, que o homem é sempre um possível violador, um possível pai negligente, um homem que quer fugir das responsabilidades, que quer dominar, né? Então a gente tem uma narrativa completamente dicotômica, imputando a um lado todos os defeitos e vícios possíveis, ao passo que do outro lado a gente tem uma pureza, uma visão de pureza que é irracional, né? E que a mulher cabe em todas as virtudes, inclusive a virtude da inocência e da ingenuidade, né? Ela nunca sabe o que está fazendo e a mulher é sempre tratada como uma criança. E aí, cavaleiros, o que vocês acham? O sistema está corrompido a ponto de não haver retorno? Eu creio que sim, né? Mas isso não nos impede de continuar lutando. Afinal de contas, a gente não pode condenar pessoas. A gente não está falando da Suécia, da Islândia, da Noruega, tá? A gente está falando, cara, do Brasil. É um país em que apenas estar na prisão já é uma punição absurda porque as condições são subhumanas, né? A partir do momento que a gente está colocando o inocente lá dentro para ser sodomizado, para dormir em pé, que às vezes não tem colchão para todo mundo, para ficar 10 anos lá sendo inocente, a gente tem que lutar, mesmo desacreditando do sistema, que isso é um imperativo moral de todo homem que considera que tem algum resquício de virtude, moralidade, senso de justiça dentro de si. E vamos ganhar uma cadeira na mesa do debate, que esse debate que eu falei do início, de direita e de esquerda, sem levar em consideração os anseios e direitos do homem, tá? Que é o cabeça da família, o pilar da civilização, a gente não vai chegar em lugar algum. Valeu, a gente se vê e até a próxima.